Bom dia, meninos. Daniel, Anthony, Tainara. Sim, Anthony, ainda estamos no reino vegetal. Para o seu desespero e delírio. Meninos, como que é? Como que tá o inglês de vocês? Eu entendo mais ou menos, assim, tipo, eu entendo mais do que falo. A maioria, né? Todos vocês estão vendo essa tela azulzinha com a planta? Sim. Todo mundo? Pessoal? Sim. Vê se vocês vão. Esse é um vídeo que explica como que funciona o xilema. É um videozinho curto. Como que funciona o xilema e o floema, que são os vasos condutores vegetais na planta. Só que ele é em inglês. Vê se dá para entender. For a tree to carry out photosynthesis and maintain its overall health, water and nutrients need to move throughout the entire tree, even against gravity. How does a plant manage this without an organ like a heart that pumps fluids? As we will see, water is pulled from the roots to the leaves through a process called transpiration. In addition, water potential drives the movement of water from one area of the plant to another, using osmosis, gravity, and the surface tension of water. Transpiration begins in the leaves. The arrangement of cells and structures in the leaf facilitate the movement of gases and water into and out of the leaf. A leaf contains several layers of specialized cells. The upper epidermis is one cell layer thick and provides a protective covering. Below that layer is mesophyll tissue. Cells in the palisade mesophyll layer are sites for photosynthesis and secretion, as well as storage of food and water. The spongy mesophyll layer contains a looser arrangement of cells, where spaces between cells aid in gas exchange and the passage of water vapor from the leaves. Throughout the lower epidermal tissue are stomata, which are microscopic openings flanked by guard cells. Gases pass into and out of the leaf through these openings, as well as water vapor evaporating from the leaf, a process known as transpiration. The spongy mesophyll layer contains arrangements of vascular tissue, consisting of xylem and phloem, that are specialized for the transport of water and nutrients throughout the plant. The vascular tissue extends from the leaves, through the stem, to the roots. Water is transported in xylem from the roots, where the water potential is higher, up to the leaves, where the water potential is lower. The arrangement of the tissues, the functions of the cells, and water potential determine the direction in which water will move through a plant. Water passes out of the leaf as water vapor through the stomata. The water vapor lost from the leaves is replaced with water that enters through the roots and is brought up through the stem in xylem. Xylem is composed of vessels, which are continuous tubes formed from dead, hollow, cylindrical cells arranged end to end, and tracheids, which are dead cells that taper as the ends overlap. This arrangement and the polar nature of water molecules allow water to pass in an unbroken stream through the xylem, from the roots up through the shoot and into the leaves. Adhesion is the attraction of water molecules to a surface, such as the wall of the xylem.
Cohesion is hydrogen bonding between water molecules. Together, adhesion and cohesion allow water to move through the xylem in a continuous stream, from the roots up through the stem to replace water lost from the leaves through the stomata. Water enters the plant through the epidermal cells of the roots and travels into the xylem. Water potential in the cells of the roots increases when symporter pumps in the plasma membrane allow protons to pass into the cell, traveling down their concentration gradient. These pumps couple the transport of protons with the transport of minerals and other solutes into the cell. Water follows into the cell, driven by osmosis. The presence of aquaporin channels in the membrane enhances osmosis, allowing bulk flow of water from the soil into the roots. The other main vascular tissue is phloem. Phloem transports carbohydrates and amino acids that are produced in the leaves to cells in the roots and stems where they are used and stored. Conduction in phloem is carried out through two kinds of elongated cells, sieve cells and sieve tube members. Most angiosperms contain sieve tube members. Both types of cells have clusters of pores known as sieve areas that are abundant on the overlapping ends of cells. These structures aid in the movement of carbohydrates, like sucrose, that are manufactured in the leaves and carried in the phloem throughout the plant, a process called translocation. Turgor pressure increases in the sieve tube members as sucrose from surrounding cells is brought into phloem through active transport. Water then enters phloem from xylem by osmosis, which drives the transport of carbohydrates in the phloem. Water movement in vessels is one way, while transport in sieve tube members can go in both directions. Water potential is an important driver in both xylem and phloem transport, but only phloem transport utilizes both active and passive transport. Our heart pumps blood throughout our bodies to provide nutrients and water to our cells. Vascular plants can accomplish this same feat without a heart, using transpiration, water potential, and translocation to move water, nutrients, and minerals to all cells of the plant. Meninos, mesmo em inglês, deu para vocês observar a questão das ligações de hidrogênio, como que passa pelos vasos, a água entrando pela zona pilífera ali da raiz, enfim, deu para ter uma noçãozinha melhor de como que funciona? Sim. Tranquilo? Só me ajuda a lembrar uma coisa aqui da semana passada. Nós começamos a falar da questão da anatomia semana passada, não foi? Sim. E aí foi com esse slide que nós falamos da radícula, não foi isso? Da raiz. Sim ou não? Aham. A gente parou em folhas, você falou até as folhas. Exatamente, é isso aí mesmo. Aí depois a gente falou dos caules. E aí a gente tinha parado aqui. Tá Confere? aparecendo a imagem do vídeo ainda, professor. Ah, tá no vídeo ainda? Peraí. Professor, Fala. como que a água é transportada contra a gravidade mesmo? Osmose. Obrigada.
Ainda está aparecendo o vídeo para vocês? Sim. E agora? Agora tá aparecendo a página do YouTube. Agora está aparecendo a minha tela. É, aham. Agora tudo certo. Agora ficou certo? Não. E agora? Agora foi. Agora foi. Então, ó, vamos revisar comigo aqui o que a gente falou lá passada. Dos órgãos vegetais, nós temos a raiz com essas estruturas. O que é o mais importante eu entender da raiz? A coifa, ela protege o meristema, que está aqui embaixo, e a água só é absorvida pela zona pilífera. Que a água só é absorvida por esses pelos. Ela não é absorvida na zona de distensão. Então, lembra sempre, se eu tiver um aipim gigante e a alface ganha dele a absorção de água. É o tamanho da raiz que faz a água ser absorvida. Aí nós falamos dos tipos de raízes. Depois nós falamos do caule. O que eu preciso que vocês lembrem sobre caule? Que caule faz fotossíntese. Fotossíntese não é exclusivo de folha. E aí, falamos dos tipos de caule. E acredito que o mais interessante para vocês lembrarem é essa questão da batata inglesa não ser uma raiz. Mas é um caule. Tá? O inhame, a cará, tudo caule. E os bulbos, que é a cebola e a cenoura. A cebola e o alho. Que são os caules com folha subterrânea, né? Os catáfilos. E depois nós terminamos falando da folha. Não é isso? Que vai fazer fotossíntese, vai ter o estômago. E aí, quais são os tipos de folhas que nós temos? As brácteas, são as folhas que ela tem cor, tanto que a flor de papagaio e o antúrio, eles são vermelhos, ó. Se ela tem cor, qual é a intenção de uma bráctea? Auxiliar a flor, atrair dispersores ou polinizadores. A partir do momento que a folha passa a ter cor, é para atrair alguma coisa, claro. E aí tem os espinhos. Lembra aqui comigo uma coisa. Qual a diferença de espinho para culho? O xilema passa no espinho e não no... Xilema e floema, né? Passa no espinho e não no acúlio da rosa. Perfeito. Lembra que espinho é vivo. Acúlio é morto. O espinho tem vasos. O acúlio, não. É morto. Não vai ter nada. Lembra que quando você tem um espinho, ele é assim, ó. Ele é ligado ao caule. Aí se você tem os vasos aqui no meio passando, os vasos também passam pelo espinho. Como ele é ligado ao caule, você não consegue arrancar o espinho. Se você for lá e puxar, ele está grudado. Já o acúlio, ele é morto. Eu sei que o desenho parece igualzinho, mas tem essa diferença aqui, ó, que ele é fechado, ele é morto, ele não está ligado aos vasos. Você arranca facilmente. Lembra que a rosa e a companhia limitada tem acúlio. E claro que o espinho serve para diminuir a transpiração da planta, né? É a principal função dela. E aí tem os acídeos, que é a planta carnívora, que eu já falei para vocês que ela é autotrófica, faz fotossíntese. Na verdade, a planta carnívora, quando ela come um inseto, o que ela quer são minerais dele, principalmente o nitrogênio. E quando ela tira os minerais, água, nitrogênio, essa coisa toda, a proteína em si, ela regurgita, ela cospe, ela não pega. Então, a planta carnívora, na verdade, ela não come carne, né? Ela só quer um auxílio de minerais. E aí tem essas questõezinhas para a gente fechar a parte de anatomia. Eu cheguei a fazer elas com vocês? Fez. Fiz, né?
Então, de anatomia, tá tranquilo? Sim. Beleza. Anatomia revisada. Todo mundo tá vendo aqui tecido? Sim. Nós vamos falar agora da histologia vegetal. E aí, o que eu quero hoje da histologia vegetal de vocês? Não vai ser o slide de figurinha, vai ser eu mesmo aqui escrevendo. Quando a gente fala em histologia vegetal, nós vamos ter que... Por que eu quero escrever antes? Porque eu preciso que vocês entendam o que é o meristema. Não tem como eu falar de histologia vegetal sem que você lembre, entenda o que é o meristema. Olha só, vamos lembrar aqui. O meristema é a célula tronco ou totipotente ou indiferenciada do vegetal. Tá? Então, nós, por exemplo, animais, seres humanos, nós também usamos o termo célula-tronco, porque o termo vem do vegetal. Né? É a célula-tronco, totipotente ou indiferenciada do vegetal. Ou seja, o meristema com indução de hormônios, nós vamos falar dos hormônios vegetais ainda, forma qualquer órgão, forma qualquer tecido. Tá? O meristema, com indução hormonal, ele forma qualquer tecido. Isso funciona também para nós animais, né? As nossas células troncos, as células embrionárias, com indução hormonal, elas também formam qualquer órgão para o animal. Só que nós não chamamos de meristema para o animal, é só para a planta. Tranquilo? Quando a gente fala que ela é indiferenciada, se você for observar uma célula meristemática, ela tem a membrana, óbvio, ela tem o hialoplasma extremamente vazio e o núcleo. A célula meristemática, ela não é dotada, por exemplo, de vacúolos gigantes, de cloroplasto, nada. É uma célula bem diferenciada. Porque, por exemplo, a partir do momento que ela tem cloroplasto, que é a estrutura clássica, né, da célula, ela vai fazer fotossíntese. Faz fotossíntese já é uma característica de caule e folha, não é da raiz, não é da flor. Então, ela não vai ter organela específica nenhuma. É uma célula bem simples. Uma célula bem simples desse meristema, tá? Quando a gente vai observar no vegetal, o vegetal ele tem 3 locais onde o meristema se desenvolve. Na planta, você encontra meristema aqui, aqui, aqui. Existem 3 locais meristemáticos na planta. Aqui embaixo, lembra que quando a gente desenha a raiz, a gente fala que a coifa ela protege a ponta da raiz, ela protege o meristema. Aqui embaixo tem meristema para formar raiz, claro. Ele tem um geotropismo positivo, porque ele cresce para baixo. Já na ponta do caule, aqui em cima, na copa, ele vai formar folha. Só que ele tem um geotropismo negativo, porque ele cresce para cima, em direção à terra. Esse cara aqui, a gente vai chamar de gema lateral. Tá? Gema lateral. O que esse cara vai formar? O galho. Então, eu encontro no ápice da raiz, no ápice do caule e nas laterais. Esses 3. E aí, baseado-se nisso, que o meristema pode ser encontrado nos 3, vem uma primeira questão do Enem que eu preciso que vocês entendam. A gente vai ter que falar de 3 coisas aqui.
sobre meristemas, questões que caem, né, sobre isso. Questão número 1. O que acontece se um meristema desse for suprimido? O que acontece se eu tirar um meristema da planta? Alguém lembra quando eu falei dos caules? Alguém lembra o que chama estipe? O que é estipe? Madeira sem galho. Madeira sem galho, ponto. Por que que o coqueiro, a palmeira imperial são árvores tão grandes? Por que que uma palmeira imperial é uma árvore tão grandona? Vai, gente. Que ela não tem essa gema lateral e não cresce galho? Ela não tem gema lateral, exatamente. Ela não tem esse meristema. A partir do momento que ela não tem essa gema lateral, para onde que ela vai colocar vamos colocar assim, os esforços, o crescimento dela que não está indo para os lados? Para baixo e para cima. Você vai ver ela com raízes maiores e um galho maior. Vai ficar uma árvore mais alta. Vamos supor que eu tenho no meu quintal uma árvore que eu queira que ela fique baixa e gordinha. Tipo pé de manga, um pé de fruta, que você quer que ele fique mais largo para dar sombra e os frutos fiquem mais baixos. O que a pessoa vai ter que fazer? Cortar a copa. Se você cortar a copa da árvore, o que ela vai fazer dos lados? Aumentar os galhos. Vê se vocês entendem. Quando você mexe com o meristema, geralmente a raiz, ninguém mexe com a raiz porque está embaixo da terra, claro, né? A gente não fala muito dela, mas também daria certo você cortar a raiz. Quando você trabalha com essa questão do meristema, se eu corto o galho dela, desculpa, a copa dela aqui em cima, se eu podo em cima da árvore, os galhos vão ficar maior. Agora, se eu podo o galho, se eu corto o galho, a árvore fica maior. Entendeu isso? Quer ver? Eu estou começando a aprender a cuidar de rosa do deserto. Alguém tem rosa em casa? Aqui tem rosa do deserto também. Então, eu estou começando a aprender a cuidar, né? Nada para fazer na quarentena. Eu falei, vou cuidar de rosa do deserto. Aí, quando você tem o vaso com rosa do deserto, ela dá uma batata, que na verdade é um tubérculo, né? É um caule, aquilo, e a florzinha. Beleza. E o que os vídeos na internet falam? Que se você quer ela com um caule mais gordo, com a batata mais gordona, o que você tem que fazer? Lembrei agora. Você poda os galhos da rosa do deserto, né, que ela dá um monte de galhozinho, aí você vem cá e poda. Até aí tudo bem. Você tira a rosa do deserto do vaso. Eu lembrei do filme do Harry Potter, quando ele tira aquelas mandrágoras, sei lá, você arranca do vaso. Você tira a rosa do deserto do vaso. Aí, quando você tira ela, ela vai ter um monte de raiz. Aí, o que o povo manda fazer? Tirar 80% das raízes, cortar a raiz fora. Aí, depois que você cortar a raiz fora, você devolve a rosa do deserto para o vaso. E a batata dela engorda mais. Funciona? Funciona. Só que, tenta entender agora a lógica da coisa. Por que se eu cortar a raiz da rosa do deserto, ela vai crescer, o caule vai ficar mais gordinho? Porque eu estou tirando o meristema tanto dos galhos, porque eu estou cortando o galho, quanto o meristema da raiz. Só sobra qual meristema agora? O do caule, né? Eu estou tirando da copa, desculpa, a poda é copa. Eu estou tirando da copa, da raiz, ela vai ter que crescer o galho. Mas aí não era para ela ficar mais comprida? Em vez de ser... vai. Se eu tirar a raiz, tirar todos os galhos e não podar em cima, ela vai ficar alta.
Aí você deixa do jeito que você quer. E se cortar todos os meristemas dela, ela morre? Ela vai morrer. Você tem que deixar. Alguém aí já viu bonsai? O bonsai é um saco para criar. E é da mesma forma. As pessoas ficam podando ele, e aí o bonsai, no caso, poda nos 3 lados. Só que você não tira tudo. Você tira um pouco da raiz, um pouco do caule e um pouco da folha. Mas você vai controlando o corte só para o caule engrossar mais e ele ficar pequenininho. Então, sempre Professor, lembra de... então, tipo, se eu tirar o meristema de um local, aí outro local vai ter um meristema mais desenvolvido? Como que eu O falo? sistema lá vai desenvolver mais. Isso aí. Pode perguntar, gente. Mais nada, não? Ó, vamos continuar aqui na minha rosa do deserto. Eu cortei a raiz dela. Cortei a raiz. Qual o vídeo que ela mandou para fazer? Aí, quando eu corto a raiz da rosa do deserto, vamos supor que ela tá assim, ó. Isso aqui é flor, tá? Porque eu tô com preguiça. Aí tá aqui a batata já. Ela tá desse jeito. Porque ela dá um monte de galho. Aí eu cortei a raizinha. Suprimi o meristema de baixo dela. Não é todas, não. É 80%, tá? Sem deixar um pouquinho. Senão também, né, ela morre. O que acontece se eu pegar essa rosa do deserto, como eu falei para vocês, e tirar só a lateral? Que alguém perguntou. Vou tirar os galhos da lateral. Só os galhos da lateral. Essa rosa, ela vai crescer e ficar alta. Porque eu cortei a raiz, cortei a lateral, ela... Pum. O que acontece se na mesma rosa do deserto que eu cortei o galho, estou tentando fazer o mesmo desenho escroto em todas, tá? Eu cortar a copa, cortar ela em cima, que é o que a maioria faz, corta em cima. Pum. Ela vai crescer, os galhos do lado. Lembra que ficam os galhos do lado. Como que eu faço para a batata ficar grande? Que é, é a questão, né, que eu estava explicando para vocês. Quando ela podar em cima, ela também vai podar um pouco do lado. Ela vai deixar, tipo, 2 galhos aqui em cima. Tipo, ela vai pegar essa rosa do deserto, vai cortar do lado, por exemplo, e esses 2 de cima. Ela vai deixar 2 galinhos pequenininhos em cima só. Mas ela vai podar a maioria dos galhos. Por quê? Como ela entende que não é para crescer mais para cima, porque você também tirou a maioria dos meristemas, ela vai engordar agora o caule, que aí fica o batatão. Aí fica o batatão. Eu não acho bonito, não, mas é o que é a técnica do vídeo, funciona. Então você vai suprimindo o meristema e a planta vai se adaptando a isso. Perguntas? Professor, eles falam que quando cortar a raiz, tem que jogar canela, né? Pra É porque cicatrizar, isso tem alguma coisa a ver? não, a canela não tem a ver com o meristema, Tainara. O que acontece? O caule da rosa do deserto, como é um bulbo, ele tem muito amido. Então, quando você corta e deixa exposto, é açúcar. Muitos micro-organismos podem lá se alimentar. Então, quando você corta a rosa do deserto e não cicatriza, ela pode apodrecer ou algum micro-organismo botar ovos no local. A canela é mais um antisséptico, é mais para você proteger a rosa do deserto de infecção. Não tem a ver com brotar ou não brotar, não. É uma proteção só. Até porque lembra que na natureza, onde ela vive, né, selvagem, não tem canela para jogar. É uma proteção para não dar infecção nela.
Por que que isso acontece? Por que que se eu suprimir um meristema, os outros vão se desenvolver? A planta, ela tem um meristema primário, que é aquele que já vem com a raiz dela. Desculpa. Aquele que já está na semente dela. Esse meristema primário, que é o primeiro meristema que ela tem, que vai formar a radícula. Lembra lá na raiz, vou escrever raiz aqui, quando nós estávamos falando da raiz, que a radícula é o primeiro órgão, é a primeira estrutura que a planta forma. Quando você planta o feijãozinho lá na quinta série, a radícula é aquela primeira raizinha que sai do feijão. A primeira raizinha que brota, a gente chama de radícula. Então, ela é o primeiro órgão formado pelo vegetal. Então, o meristema primário forma pela primeira vez essa radícula. A radícula se fica, forma a raiz, depois o meristema vai formando, né? As estruturas da raiz, a folha, o caule, e aí vai indo. Quando a planta gera a folha, quando ela consegue fazer a folha, ela passa a fazer um processo autotrófico. Ela passa a fazer fotossíntese, e aí as estruturas que nutriam ela da semente passam a não ter mais essa função. E aí, quando a planta começa a fazer fotossíntese, é que ela começa a produzir os meristemas secundários. Esses são os meristemas que a planta produz. Os primários já estão na semente. O secundário é a planta que vai produzir. E ela sempre vai produzir esses meristemas nas 3 áreas que eu falei para vocês. Sempre ela vai produzir aqui no ápice, sempre ela produz na gema lateral e no ápice da raiz. Isso é padrão. Baseando-se nisso, que a planta pode produzir o meristema, né, que ela nasce com o meristema na semente e depois ela pode produzir, vem a última coisa que eu quero falar com vocês sobre isso. Tem um nome chamado desdiferenciação meristemática. O que é isso? A última coisa que eu preciso entender de meristema. O meristema mais hormônio forma um órgão. Fato. O órgão mais oxigênio pode voltar a ser um meristema. Quando a gente trabalha com oxigênio, nós estamos falando de uma oxidação. Se o meristema ele for oxidado, se o órgão for oxidado, ele pode virar um meristema novamente. Com isso, a planta ela quase se torna eterna. A planta nunca morre. A planta nunca vai morrer com esse esqueminha dela. E aí é onde eu preciso que vocês entendam. Olha só, a Tainara cortou, ela tinha lá um pé de árvore no quintal dela, aí ela cortou o pé de árvore. Cortou o pé de árvore. Pum, cortou tudo. Aí o que a Tainara começou a observar? Que nesse pé de árvore que ela cortou, começou a brotar folha, daqui a pouco começou a botar um caule, daqui a pouco o pé de árvore nasceu de novo. Você cortou o pé de árvore, ele nasceu de novo. Por que isso acontece? Desdiferenciação meristemática. A Natália, ela tem uma plantação de aipim. Alguém sabe como que se chama o pedacinho do aipim que a gente planta para nascer um aipim novo? Cadê o pessoal do interior aí? Aqui você tem um pé de aipim. Aí você foi lá na roça, colheu o aipim. Aí você vem aqui no caule do aipim e arranca um pedaço e corta desse jeito. Como é que se chama esse pedacinho do caule do aipim que a gente arranca para plantar? Começa com M. Começa com M. Ninguém aí nunca foi na roça, não, gente? Mandiba. É mandiba. Ah. Isso.
Mandiba do aipim. O que acontece? Você pega a mandiba, um pedaço do caule, e enterra ela. O que vai acontecer com a parte de baixo? Vai formar o aipim de novo. O que vai acontecer com a parte de cima? Vai formar a folha. Vocês estão entendendo que o caule do aipim formou raiz, aipim de novo e formou folha. Isso é uma desdiferenciação meristematica. Por que a mandiba é cortada desse jeito? Por que ela não é cortada retinha? Assim. Por que a gente corta desse jeito? Alguém deduz? O que desse jeito vai favorecer? A gente está favorecendo o quê? Cortando assim, perpendicular. A área de contato. A área de contato com quem? Você está aumentando a área de contato com quem? Com o oxigênio. Quem é que faz o processo de desdiferenciação meritemática? O oxigênio. A planta tem que oxidar. Por que nessa árvore inicial a Tainara cortou a árvore e a árvore cresceu de novo? Porque ela entrou em contato com o oxigênio. Não pode oxidar. Não pode oxidar. Todas as árvores vão fazer isso. Se você tiver um pé de manga gigante na sua casa, na casa da sua avó, o pé já não cresce mais, bem velho mesmo, você não vê mais uma folha jovem nele, tá bem velho. Se você for lá e cortar o galho dele, você vai ver que ele vai brotar de novo. Ele sempre brota. Por isso que fala-se que é eterno, né? O que dá a vida eterna às plantas. É a diferenciação meristemática. Gente, o capim, a tiririca, você corta, ela nasce de novo. Você corta, ela brota. Você corta, ela brota. Você corta, ela brota. Diferenciação meristemática. E aí, baseando-se nisso, vem a pergunta: o que fazer para evitar a desdiferenciação meritemática? Como evitar? Tem que tirar pela raiz, não? Não, se você tirar pela raiz, aí, claro, você matou. Mas aí você matou a planta de verdade, boa. Se você arrancar ela pela raiz, você mata ela mesma. Fato. Agora você cortou a árvore lá no quintal. E você não quer mais que a árvore brote, e a árvore é grande demais. Você não consegue arrancar pela raiz. Você não tem trator. Como fazer com que essa árvore não brote mais? Evitando a oxidação. Evitando a oxidação. Geralmente Boa. jogam óleo queimado, eu acho. Boa! Isso aí. O que as pessoas geralmente vão jogar aqui? Óleo, cimento, querosene, graxa. Resumo, elas vão evitar o contato da madeira com oxigênio. Quem aí tem móveis em casa de madeira ou compra cerca, como que se chama isso quando a gente compra cerca? A cerca não tem os mourões? Aquelas estacas onde o arame fica passando? Como que se chama esse processo no mourão? Começa com I. Já ouviram falar em imunização de eucalipto? No processo de imunização, eles fazem com que não tenham pragas que comam madeira, porque existem cupim. Não tem cupim, e eles fazem um processo de impermeabilização, tanto para a água quanto para o oxigênio. Se eu pegar uma madeira normal e colocar lá, ela pode brotar de novo. Imagina a cerca brotando. Imagina você com uma mesa na sua casa de madeira brotando. Então, por isso que existe o processo de impermeabilização, de imunização. Que aí eles impermeabilizam a coisa e evita que dê praga. Então, ó, sempre lembra, você cortou uma planta, expôs ela ao oxigênio,
ela vai brotar. Ela vai brotar. É fato que ela brota. Porque as células vão se desdiferenciar. Se alguém de vocês aí for fazer faculdade nessa área de biologia, a coisa mais linda. Por exemplo, se eu pegar uma folha, aí quando você pega a célula da folha, ela tem lá o cloroplasto, né? Tem o vacúolo grandão, todas as estruturas da folha para fotossíntese. Aí quando ela sofre a desdiferenciação, ela joga isso tudo fora. Ela começa a fazer uma exocitose e vai jogando isso tudo fora da célula. Porque ela não quer mais ser folha. Ela quer receber hormônio e ser outra coisa. Bem fluido a coisa, né? Vai virando uma célula trans, assim. Ela vai virando outras coisas dentro da árvore. Ela pode formar o que ela quiser. O aipim, mesmo processo. Você vai vendo os amidos. A célula vai fazendo uma exocitose. Ela joga tudo fora. Ela não quer nada disso. Porque ela quer voltar a ser uma célula meristemática, uma célula virgem, para formar as estruturas novamente. Meninos, perguntas sobre isso? Perguntas? Tá tranquilo? Sim. Tranquilo. Então tá, meninos. Depois, a semana que vem a gente continua com mais uma aula. Tá? Aí eu vou passar aqui ó, o clênquima, o esclerênquima. Nós vamos estar falando agora, aí a gente vai estar falando dos tecidos formados. Beleza? Bom, meninos, até semana que vem. Bom estudo.